Olá pessoal, meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. Hoje eu quero fazer um vídeo onde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de imóveis que tem à venda, né, em Orlando. E eu quis começar pelo condo, porque todo mundo pergunta, Dani, não tem prédio aí em Orlando, né? Vocês não vendem apartamentos aí em Orlando, você só mostra casas? E sim, eu quero mostrar um pouco vantagens e desvantagens de single families, que tem dois tipos, que é bungalow e o single family. Quero mostrar vantagens e desvantagens de uma townhome. E eu tô aqui agora em downtown para mostrar para vocês sobre o condo. Porque muitas vezes as pessoas não entendem por que a gente fala condo em vez de apartamento, né, de apartment. Mas aqui, apartment complex. É um complexo de apartamentos onde é um só dono, que é proprietário, e ele coloca somente para locação esses apartamentos, ele não coloca para venda. Então você não pode chegar e comprar unidades nesses complexos, tá? Então ele tem o escritório de administração ali, onde eles colocam para locação esses apartamentos. Então os condos são os apartamentos que você conhece aí no Brasil, que é um prédio. Então hoje eu vim aqui no The View para vocês conhecerem, que é um dos prédios grandes que tem aqui em downtown. Esse é um prédio, tem outros aqui, né? Muita gente procura aqui o The View, por exemplo, porque eles já trabalham, como é um centro comercial aqui, né, downtown, a maioria das pessoas trabalham aqui e eles gostam de estar morando perto, porque geralmente as single families, as townhomes, são afastadas dos centros comerciais. Então aqui, essa é uma das vantagens para quem está querendo morar perto do seu trabalho aqui, né? Seria uma vantagem de você estar morando num condo, tá? Outra vantagem de você estar morando no condo é de você ter uma portaria 24 horas, né? Tem do porteiro, tem do segurança. Muitos deles oferecem para vocês os serviços de lavanderia, de valet parking, tem academia de ginástica. Então, essas são algumas das vantagens de você morar num condo. E as desvantagens são... uma delas, por exemplo, é deles terem restrições com o número de animais de estimação, ou às vezes já restringindo de você não poder ter nenhum animal de estimação. Outra desvantagem, muitas vezes eles vão ter uma taxa alta para você se mudar. Tem condomínio, esse por exemplo, era mais de $1.000, era $1.000 para você poder mudar para cá, né, para você fazer a mudança. Sem falar naquele vizinho que pode ser um pouquinho chato, né, ele pode ser um pouco barulhento, você vai ter um vizinho em cima, um embaixo, vai ter vizinho do lado. Então isso também é bem diferente nessa parte, né, se você for comparar com o single family home. Olá, dando a continuação então no vídeo que a gente está falando dos tipos de imóveis, esse agora a gente vai te falar um pouquinho da single family home, que seria a casa individual, que é essa casa que eu sempre estou mostrando para vocês em todos os vídeos aqui. Nesse tipo de casa aqui é a single family normal. Vou colocar agora um vídeo para você ver o que é uma single family no estilo bungalow, para vocês verem a diferença. Ó, eu vim trazer vocês aqui num bungalow, né? No exemplo que eu falei para vocês, que continua sendo uma single family home, mas a garagem ela é separada da casa. A gente fala detached da casa, né? No meio, às vezes, fica um quintalzinho onde você pode usar para fazer a sua churrasqueira, pode fazer um pergolado. Mas isso é o que significa um bungalow. É uma single family home, é uma casa individual, só que ela tem essa separação da garagem para casa. Então, como vocês viram, o bungalow é a casa onde fica a garagem, né, detached, que a gente chama, que é a garagem que fica fora da casa. E aqui nessa single family, a garagem fica bem junto com a casa. Então você sai da garagem e já entra geralmente na cozinha, na parte da cozinha. Vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens da single family. Uma das vantagens da single family o proprietário ele pode fazer uma ampliação na casa dele, por exemplo. Então vamos falar que ele quer adicionar um quarto, ou ele quer adicionar um bonus room loft, né, na casa. É só ele pedir permissão para a cidade, né? Ele vai contratar um engenheiro, um arquiteto, tal, para fazer o desenho para ele, e ele vai poder fazer uma alteração na casa. Outra vantagem é a privacidade que a gente tem de estar morando sem ter vizinhos do lado. Tem algumas casas que
tem vizinhos atrás, nas laterais, mas não é grudado como uma townhome, por exemplo, ou como um condo, né, que é o apartamento. Então, esse daí são as vantagens. Então, outra vantagem é o condomínio. Geralmente, o valor de condomínio é mais barato. Quando eu falo condomínio, é porque aí no Brasil, geralmente, condomínio já é condomínio fechado, né? A gente não precisa falar a palavra condomínio fechado, mas aqui nos Estados Unidos, a gente traduz o do Open Gated Community or Gated Community, que significa o condomínio que é aberto e o condomínio que é fechado. É uma tradução que fizeram assim. Esse condomínio, por exemplo, como eu vou estar mostrando agora aqui para vocês, é um condomínio aberto. Olha, esses daqui são exemplos de single family home. Aí, aqui é um exemplo que a gente está num condomínio que a gente fala que é um condomínio, né, mas que é um condomínio aberto. Então, geralmente esses condomínios têm parques para cachorros, mas esse é um exemplo de um condomínio aberto. Então, nesse condomínio, por exemplo, que é aberto, você ainda tem que pagar a taxa de condomínio, tá? Mas as taxas de condomínio em relação a uma townhome e um apartamento, geralmente são bem menores. Por que são às vezes menores? Porque quem cuida de grama e piscina é o próprio proprietário. Então, essa, além de ser uma vantagem, também é uma desvantagem, porque você também acaba tendo que pagar piscineiro, a pessoa para cortar grama na sua casa. Então, às vezes você tem uma manutenção maior quando é numa single family home. Então, isso seria também uma das desvantagens. Outra desvantagem que é o valor do IPTU. O valor do IPTU sempre é um pouquinho mais alto do que uma townhome e um condomínio, né? Porque o IPTU é em cima do valor do seu patrimônio. E geralmente as casas os valores são um pouquinho mais caros do que as townhomes. Agora a gente vai falar um pouquinho também da townhome, que é um outro tipo de imóvel. Vou mostrar agora para vocês nesse vídeo aqui um exemplo de townhome. Olha, aqui são os exemplos de townhomes, que são as casas geminadas, fica uma do ladinho da outra. Nesse exemplo daqui, a garagem fica atrás da casa, mas existem algumas townhomes que a garagem fica na frente. Vamos falar das vantagens de uma townhome. Então, a townhome é como se fosse uma casa geminada aí do Brasil. Ela é parede com parede, né? Ela é uma vantagem porque ela tem um custo mais barato, o imóvel custa um pouco mais barato. A taxa de condomínio, às vezes, é um pouquinho mais cara do que da single family, mas quem cuida da manutenção é o condomínio, não é o proprietário. Então, isso é uma vantagem. Você não vai precisar cuidar de telhado, na maioria dos condomínios, tem que sempre, lógico, ver o estatuto do condomínio, mas na maioria dos condomínios de townhome você não faz nem a pintura externa da townhome, né? Como numa single family, o proprietário tem que fazer a cada 8, 10 anos mais ou menos. Na townhome, quem cuida dessa parte é o condomínio. Quem cuida também da grama na townhome também é o condomínio. Então, o proprietário ele fica só com a casa interna, como se fosse um apartamento, mas com um valor de taxa de condomínio menor do que a de um apartamento. Então, essas são as vantagens. Outra vantagem que por mais que seja uma casa grudada na outra, o acústico da casa do townhome é muito bem elaborado, muito bem projetado pelos arquitetos. Então você não fica escutando a casa do seu vizinho aqui gritando, andando às vezes em cima, como acontece em apartamentos. A townhome ela é bem mais eficaz, né, nesse ponto do soundproof, né, dessa parte de você não estar escutando o seu vizinho. Geralmente quem compra townhome é o primeiro comprador de casa. A pessoa vai casar, né? Vai ser o primeiro imóvel que ele vai comprar. Eles gostam muito de comprar townhome. No aluguel também, muita gente, para investidor, tem muito investidor que gosta de comprar o townhome porque realmente é muito fácil de alugar. Pelo mesmo motivo que eu falei antes, da pessoa não ter que se preocupar de contratar um jardineiro, de contratar um piscineiro. Porque quem cuida, né, na townhome geralmente você não vai ter piscina, tá? A maioria, aliás, todas as townhomes não tem piscina, só tem townhome com piscina em lugar de vacation homes, porque ali realmente é necessário ter, porque essa parte de vacation homes, praticamente todas as casas têm piscina, mas uma townhome de condomínio, as pessoas usam a piscina do condomínio, tá? Mas assim, uma das vantagens mesmo é essa daí, porque
o inquilino, ele gosta de estar num lugar que é uma casa, né, onde ele tem a garagem dele, ele pode fazer o trabalhinho dele, às vezes, na garagem dele que eles gostam de fazer e tal, mas ele tem, quem cuida da parte de fora da manutenção é o condomínio. Agora, a desvantagem de você ter uma townhome é que você como na single family você pode fazer uma ampliação na sua casa e tudo, na townhome já não tem isso. Você tem que respeitar já tudo como foi construído, porque é do condomínio a parte de fora toda. Então, o proprietário não tem um quintal que é dele, que ele pode ampliar e tal. Então, isso é uma das desvantagens da townhome. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido os tipos de imóveis, né, do condo, do apartment complex, do single family, que é bangalô e o single family normal, e da townhome. Se vocês tiverem qualquer dúvida, às vezes deixei de falar algum modelo que vocês acham que eu deveria ter falado aqui, deixe seu comentário aqui abaixo. Não esqueça de compartilhar para os seus amigos também, para eles estarem conhecendo os tipos de imóveis aqui dos Estados Unidos. A gente não falou um pouco da construção em si, que é bem diferente do Brasil, mas isso a gente pode falar em algum outro vídeo sobre a construção. Eu posso ir em alguma construção e mostrar para vocês essa diferença também da construção daqui dos Estados Unidos para ir para o Brasil. Não esquece de compartilhar, né? Não esquece também de deixar a sua curtida, deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever aqui no meu canal. E eu agradeço muito a vocês que vêm sempre, toda semana, assistindo os meus vídeos. Obrigada!